Evangelho de João, capítulo 10. Você está animado nessa noite? Amém? Glória a Deus. O Senhor preparou esse tempo para mim e para você, para que nós pudéssemos desfrutar e experimentar do seu toque, das bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. A maior bênção que eu e você nós temos é a salvação em Cristo Jesus. Então entenda uma coisa, você é privilegiado em estar aqui nessa noite. Nós somos privilegiados, porque um dia Ele nos alcançou, nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua gloriosa luz. Se você ainda não conheceu essa luz, se você ainda não conheceu Jesus, esta é a noite que Deus preparou propício para o seu coração, para que você possa compreender um pouco quem Jesus é, sobretudo quem Ele é na sua vida. Então abra seu coração, deixe o Espírito Santo de Deus falar com você, em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo 10, a partir do verso 11. Eu quero compartilhar com você sobre o seguinte título: Jesus, o nosso bom pastor. Preste atenção nisso. Jesus, Ele é o nosso bom pastor. Ele é o seu bom pastor? Amém ou não? Então vamos entender o que a palavra de Deus tem para nós nesta noite. Verso 11, capítulo 10 do Evangelho de João diz assim: Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Verso 14: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Vai no verso 26 comigo. Verso 26, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Queridos, conta-se uma história, uma cidade pequena, uma cidade muito pequenininha. Houve ali nessa cidade um concurso para locutor dessa cidade, locutor da rádio dessa cidade. É um município. E marcou esse concurso, e etc., e movimentou toda aquela pequena cidade. E as pessoas foram no auditório central daquela cidade, e ali houve um concurso para ver então quem seria esse locutor. E foram várias pessoas, vários homens ali, eloquentes, homens que tinham voz, que tinham potência. Então tinha alguns jurados técnicos, alguns músicos ali, e simplesmente eles começaram a ouvir aqueles concurseiros ali, aqueles homens que estavam querendo esta vaga. Porém, este concurso, eles precisavam recitar o Salmo 23, quando diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E foi o primeiro homem ali, simplesmente começou a falar, começou a recitar o Salmo 23. E ao término dos 6 versículos, todo mundo começou a aplaudir, os jurados aplaudiram, fizeram seus breves comentários. Foi o primeiro, foi o segundo, foi o terceiro, todos muito bem postados ali. Até que tinha um senhorzinho humilde, simples, com uma roupa muito simples. E esse senhor colocaram ele por último nesse concurso. E foram todos os homens, aqueles homens: não, eu ganhei, a minha voz foi a melhor, eu recitei melhor. Até que eles viram aquele senhorzinho muito humilde,
E aquele senhorzinho, então, foi o último a falar. A grande questão é que quando aquele senhorzinho começa a falar sobre o Salmo 23, a hora que ele termina de recitar todo o Salmo 23, alguns dos jurados e toda aquela plateia caiu num choro profundo. E aqueles homens que havia há pouco recitado o Salmo 23, olharam para um dos homens da staff, que é aqueles homens que estavam coordenando ali todo esse concurso. Aqueles homens olharam para um desses, os concurseiros olharam para um desses homens da staff e simplesmente disseram a seguinte pergunta: por que a plateia está chorando? Por que os jurados estão chorando? Aquele homem simplesmente olha para aquele staff, simplesmente olha para aquele homem que estava ali no concurso e disse a seguinte frase: vocês conhecem o Salmo do pastor. Certamente este homem que acabou de recitar o Salmo conhece o pastor do Salmo. Queridos, como é que está a minha vida de intimidade? Como é que está a sua intimidade com o nosso Deus? Como é que está o seu relacionamento com o bom pastor? Como é que está a sua vida no altar do Senhor? Como é que está o seu altar, o altar do seu coração, no que diz respeito à sua caminhada de fé com Cristo? Nós precisamos compreender, porque é certo que a figura central do universo, a figura central da história da igreja, a história eclesiástica, a figura central da terra, a figura central do céu, a figura central do tempo e da eternidade. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio e o fim, Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, Ele é o Filho unigênito do Pai, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz, Ele é o pão vivo que desceu do céu, Ele é brilhante estrela da manhã, Ele é a luz do mundo, Ele é a porta das ovelhas, Ele é o bom pastor, Ele é a ressurreição e a vida, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Ele é a videira verdadeira, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é a raiz de Davi, Ele é a brilhante estrela da manhã, Ele é o sol da justiça, Ele é a palavra da vida, Ele é a vida eterna, Ele é o bom pastor e Ele é o supremo pastor das ovelhas. Como está a minha vida e como está a sua vida diante do Senhor? Queridos, Ele é o nosso pastor. Ele é o nosso bom pastor. Ele é o supremo pastor, independentemente do que as pessoas dizem a respeito de Jesus. Eu e você não somos chamados para vivermos uma vida de religiosidade, muito pelo contrário. Nós somos chamados para viver uma vida de relacionamento, porque isso é cristianismo. Se eu e você queremos conhecer a essência desse bom pastor, desse supremo pastor, nós precisamos compreender isso. Agora eu quero voltar os nossos olhos para o texto. Interessante que Jesus aqui, Ele nos chama de ovelhas. Se você estudar um pouquinho sobre este animal, a ovelha, você vai compreender que a ovelha, ela é um animal muito frágil. Ela é um animal míope. Ele é um animal que não tem a capacidade de se defender sozinho. Por isso que as ovelhas, elas precisam estar juntas, como um rebanho ali. Ou seja, se ela se afasta do rebanho, ela simplesmente vai se perder. Ela não enxerga direito, ela não compreende, não tem uma compreensão do perigo que está ao redor dela. O que Jesus está mostrando é o seguinte, que eu e você, na verdade Ele está afirmando que eu e você, nós como ovelhas do Senhor, nós precisamos aprender a depender inteiramente do Senhor. Queridos, nós como ovelhas, nós como parte deste rebanho cujo pastoreio é Cristo Jesus, nós precisamos andar juntos, porque nós somos frágeis. Olha para a sua vida, olha para a sua história. Quantas vezes você quis se afastar do rebanho, e quando você se deparou, você viu que você estava numa situação frágil, delicada, sem força, sem expectativas do amanhã, que algo melhor poderia acontecer na sua história, algo diferente poderia acontecer na tua vida, porque você em algum momento achou que por ser ovelha e por ter um pastor, o grande problema é que às vezes você está dentro do aprisco, mas você não está ouvindo a voz do pastor.
porque aqueles que são dele certamente ouvirão a sua voz. E a partir do momento que eu e você nós ouvimos a voz de Deus, então nós vivemos uma vida de obediência ao Senhor. Às vezes estamos no aprisco, mas não queremos ouvir a voz do Senhor. A questão é, nós somos ou não somos parte do rebanho deste Supremo Pastor? Sabe, amados, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento faz conexões interessantíssimas. Todo o Antigo Testamento aponta para o Novo Testamento, aponta para a pessoa de Cristo Jesus. E quando nós observamos o Salmo 22, você não precisa abrir, o Salmo 22, ele faz uma conexão com o Evangelho de João, que nós acabamos de ler, propriamente ali no versículo 11, quando mostra para mim e para você a respeito e a figura do pastor que dá, preste atenção, o pastor que dá, que entrega a sua vida pelas ovelhas. Se você voltar os teus olhos para o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, faz uma conexão com Hebreus, no capítulo 13. Se você ler depois, lá você pode ler depois, o verso 20, que diz o seguinte, que esse pastor, ele é o grande pastor, que ele vive pelas suas ovelhas. Então, esse pastor, o nosso pastor, ele dá a vida por mim, por você, mas ele também vive para as suas ovelhas. E o capítulo 24, do livro de Salmos, e também primeira epístola de Pedro, capítulo 5, verso 4, vai mostrar para mim e para você que o Supremo Pastor, aleluia, ele voltará para as suas ovelhas. Ei, preste atenção, ele é o bom pastor que dá a vida por mim e por você, ele é o grande pastor que vive por mim e por você, mas ele também é o Supremo Pastor que voltará para buscar as suas ovelhas. Queridos, a luta pode estar grande, mas entenda isso, a profecia, a palavra de Deus vai se cumprir, porque Ele disse que Ele voltará para buscar a sua igreja. Quem é a igreja do Senhor Jesus aí? Quem faz parte desse rebanho glorioso? Então glorifique ao Senhor com as suas palmas aí. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, o nosso coração precisa queimar de alegria. Se você faz parte desse rebanho, você precisa jubilar. Teu coração precisa ser incendiado com isso. O capítulo 9 do livro de João, nós não lemos aqui, mas é interessante, o texto bíblico nos mostra a respeito de um homem que foi curado, um cego de nascença. E esse homem simplesmente, ele começa a contar para as pessoas aquilo que ele recebeu de Jesus, quando Jesus o cura, quando Jesus molha aquele barro e passa sobre os seus olhos. E esse homem simplesmente é curado, e agora ele entra dentro da sinagoga, ele entra dentro do templo, e ele começa a proclamar para as pessoas, principalmente para os fariseus daquela época: olha, Jesus Cristo me curou. Eu não sei onde é que ele está, ele saiu, foi andando, mas ele me curou. Interessante que o capítulo 9, o capítulo 10, Jesus apontando aqui, principalmente no verso 10, ele mostra esse contraste. Queridos, esse contraste é onde traz a figura dos fariseus, esses homens que não são pastores, esses homens que não amam as suas ovelhas, que na verdade não têm ovelhas, são apenas fariseus religiosos, hipócritas, homens que dizem que são, mas estão mais preocupados consigo mesmos. O texto bíblico diz, traz a figura, Jesus traz a figura do mercenário. Então Jesus traz esse contraste e ele apresenta-se como bom pastor que entrega a sua vida pelas suas ovelhas. Amados, mas nós temos algumas lições, eu queria compartilhar com você aqui. Como então que Jesus, ele é conhecido? Volta os seus olhos para o verso 17 do capítulo 10 que nós lemos. Vai mostrar para mim e para você que o bom pastor, Jesus, dá vida pelas suas ovelhas. Ele se entrega pelas suas ovelhas. Entenda isso. Ele escolheu nos amar. E sabe de que maneira que ele fez isso? De forma voluntária. Jesus não foi obrigado a entregar-se por nós. Ele simplesmente morreu na cruz do Calvário por amor a nós, sobretudo para que o Pai fosse glorificado na morte do Filho. Para que eu e você, nessa noite, nós pudéssemos ter uma viva esperança. É por isso que ele ressuscitou ao terceiro dia. Então, queridos, nós temos que entender isso. Ele não vai para a cruz porque ele foi vítima de um sistema. Ele vai para a cruz para que o Pai pudesse ser glorificado. E dessa forma, então, eu e você pudéssemos viver o melhor do Senhor em Cristo.
Você quer viver o melhor do Senhor em Cristo? Você tem que fazer parte desse rebanho. Mas também, ele se entrega, o verso 11, volta os seus olhos comigo no verso 11, o que diz lá? Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele foi de forma voluntária, mas ele também foi de forma sacrificial. Oh, queridos, ele ocupou o lugar que não era dele, mas era meu e seu. Jesus morreu no nosso lugar. A morte dele foi uma morte substitutiva, foi uma morte vicária. A morte dele foi para efetivar a salvação sobre a minha vida e sobre a sua vida, sobre a vida da igreja. É por isso que a maior força que existe sobre a face da terra é a igreja de Cristo. Porque eu e você, nós temos um general de guerra e ele venceu a morte. E se ele venceu a morte, nós também venceremos, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. É isso que a palavra de Deus nos ensina, queridos. A grande questão é que muitas vezes a gente não se apropria desta palavra. Jesus então se entrega por mim e por você de forma voluntária, mas também de forma sacrificial. Na cruz do Calvário ele nos regenerou, ele nos justificou, para que eu e você pudéssemos ter conexão direta com o Pai por meio de Cristo. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. É por Ele que eu e você nós temos o acesso ao trono da graça do Pai. É por Ele que eu e você nós podemos nos banhar, nós podemos mergulhar nas palavras do Senhor, podemos conhecer o coração do bom pastor. Ei, que voz que você tem dado ouvidos? Qual é a voz que tem falado com o seu espírito? O texto ele é muito claro. A segunda lição que nós podemos aprender aqui. Estou correndo contra o tempo. Senhor, segura o relógio. Amados, a segunda lição nós podemos... Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 6. Volta um pouquinho. Nós estamos no verso 10. Verso 6. Capítulo 6, verso 37, melhor dizendo. Verso 37. Volta 2, 3 páginas aí na sua Bíblia. A figura, o papel do bom pastor é aquele que chama e aquele que direciona, aquele que guia as suas ovelhas. Verso 37 de João 6 diz assim, todo o que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Uau! Olha o verso 39. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Entenda uma coisa, queridos, eu e você, nós viemos até Jesus, porque o Pai deu a mim e a você para Jesus. Deus, o nosso Pai, nos presenteou, preste atenção, ou melhor, presenteou o Filho, quando Ele nos deu para o Filho. O Filho se entregou na cruz do Calvário, simplesmente para que o Pai fosse glorificado, mas quando eu e você, nós somos atraídos por Jesus, é porque o Pai o presenteou. Queridos, eu e você, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, o nosso Pai, mas eu e você, nós precisamos seguir os passos de Jesus, olhar para Cristo Jesus, vivermos a nossa vida, sermos imitadores de Cristo. Ele é o nosso supremo pastor, porque você veio para Jesus, então, diz o texto, Ele não nos jogará fora, mas Ele nos dará a vida eterna. Entenda uma coisa, não foi eu, não foi você, não fomos nós que escolhemos a Jesus. É Ele quem nos escolheu. João capítulo 15, não foste vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós outros, e vos designeis para que vocês vão e deem fruto. Queridos, é Ele quem vem até nós. O primeiro passo foi dele para mim e para você. Ele nos escolheu, Ele nos amou, Ele se entregou por mim e por você, e Ele nos chamou para que nós pudéssemos herdar a vida eterna. O verso 16 do capítulo 10, volta os teus olhos lá, hoje você vai olhar para a Bíblia, hein? Olha para a Bíblia aí. Ainda tenho outras ovelhas, preste atenção nisso, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz. Preste atenção, aqui existe uma teologia, uma doutrina teológica profunda.
Aqui Jesus está remetendo às ovelhas que são eleitas por Deus antes da fundação do mundo. Agora escute isso, muitas dessas ovelhas, elas estão distantes de Deus, mas elas precisam ouvir a voz de Deus. Ei, você tem a palavra do Senhor, a palavra revelada, inspirada por Deus e revelada pelo Espírito Santo de Deus. Eu e você, nós temos o Evangelho em nossas mãos, mas muito mais do que o Evangelho nas nossas mãos, nós precisamos tê-lo na nossa mente e também no nosso coração. As pessoas que estão fora desse aprisco, que você sabe, certamente você conhece alguém, que estão distantes do Senhor Jesus. Deus deseja que elas venham para este aprisco, mas Deus deseja usar a minha vida e a sua vida, para que nós possamos levar o Evangelho de Jesus, para que eu e você possamos ser boca de Deus. Queridos, entenda isso, nós temos uma grande missão, nós precisamos levar o Evangelho para essas pessoas, elas precisam ouvir a voz de Deus. Deus vai tirar a venda dos olhos dessas pessoas, e elas virão para dentro desse aprisco. Sabe por quê? Porque um dia talvez você estava fora desse aprisco, e Deus usou a vida de alguém para ser bênção na sua vida, e alguém proclamou o Evangelho de Jesus para você, e você foi tomado por grande temor de Deus, simplesmente porque Ele te ama. E agora você faz parte desse aprisco, e Deus deseja usar você, ovelha, para alcançar outras ovelhas que estão perdidas. Sabe, queridos, nós precisamos compreender isso, nós temos que pregar o Evangelho. Pessoas precisam e aguardam ouvir a voz do pastor. Se você é ovelha desse pastor, se o Espírito Santo de Deus habita dentro de você, você tem esta autoridade. Fale de Jesus, pregue o Evangelho. Mas pastor, eu não sei falar. Pastor, eu gaguejo. Pastor, não põe o microfone na minha mão, que misericórdia, não dá. Quem disse que você precisa estar em cima de um púlpito para pregar? Se você não consegue pregar com palavras, pregue com ações. As nossas atitudes gritam mais do que as nossas palavras. Seja ovelha no seu trabalho, seja ovelha dentro da sua casa. Você fala que é de Jesus, mas você maltrata as pessoas. Você fala que é de Jesus, mas diz palavras, né? Torpes. Você fala de Jesus, mas não respeita o seu cônjuge, não respeita os seus filhos. Você diz que é de Jesus, que é a ovelha que foi alcançada, lavada, redimida pelo sangue do Cordeiro, mas no seu trabalho você burla o sistema. E as pessoas começam a ler este livro, que é a sua vida. E você diz que é ovelha, que você vem ao culto toda terça-feira, toda semana você está no culto. Que bom que você está no culto, você precisa vir no culto. Porque a fé vem pelo ouvir, ouvirá. E quando nós ouvimos a palavra, nós somos confrontados. Deus nos ama tanto que Ele nos confronta com a sua palavra. O confronto e a exortação de Deus não é para nos ferir. Muito pelo contrário, é para nos curar. Porque Ele nos ama. E quando Ele nos exorta, e quando Ele cura a minha vida e a sua vida, nós saímos mais fortalecidos ainda. Queridos, tem uma coisa que tem incomodado, que me incomoda muito, tem me incomodado muito. Claro que nós temos estudado, temos visto tudo que está acontecendo no cenário eclesiástico. Essas pregações hoje antropocêntricas, o homem é o centro, você pode, você consegue, você é o cara. Não, eu não sou, eu sou pecador, sou pobre, cego e nu. Entre o que você diz e a palavra de Deus, eu fico com a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque apesar de tudo isso, eu fui alcançado por essa graça. Eu faço parte desse aprisco, eu faço parte desse rebanho, e todas as promessas de Deus irão se cumprir na minha vida, porque Ele é poderoso para fazer. Olha o verso 26, mas vós não credes, porque não sois minhas ovelhas. Sabe, queridos, que nós precisamos entender o que Jesus está dizendo aqui, é que aqueles que não são suas ovelhas, olha, escute isso, eles não vão ouvir a sua voz. Na verdade, existem dois tipos de chamado aqui, teologicamente falando. É o chamado geral, que é aquele chamado que é tão somente para os ouvidos, mas também tem o chamado específico de Deus para cada um. E esse chamado tem a ver com o nosso coração, é o chamado que é dirigido para o coração. Por isso que a palavra de Deus diz,
que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Entenda isso, queridos, o que Deus está dizendo é o seguinte, que o geral é que quem não é ovelha vai ouvir, mas existe um tampão sobre esses ouvidos. Ou seja, eles não estão escutando, porque o que mais tem falado com a vida deles é os meros prazeres da carne. Ou seja, é aquilo que acontece fora do aprisco desse Supremo Pastor. Mas também o específico são aquelas ovelhas que são eleitas, aquelas ovelhas do qual Cristo Jesus se entregou e morreu na cruz, e quando Ele declara e quando Ele fala, aquelas ovelhas ouvirão a sua voz, e atenderão a sua voz em obediência, e desejarão viver Cristo. Olha o verso 27, o que diz lá, a primeira parte do verso 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu pergunto para você, você tem escutado a voz de Jesus? Queridos, Jesus está falando com você, Deus está falando comigo e com você nessa noite. Muitas vezes nós entramos e saímos do culto do mesmo jeito. É hora de checarmos o nosso coração, a nossa alma. Eu tenho aprendido uma coisa, que a característica da verdadeira ovelha é aquela que ouve a voz do seu pastor. Ei, o Espírito Santo de Deus habita dentro de você. Sabe quando você está numa situação, se depara numa situação, que você sabe que aquilo vai desagradar a Deus, e você se sente incomodado com aquilo? Pois é o Espírito Santo de Deus falando para você, sai fora. Eu tenho algo muito melhor para você. Ah, mas os prazeres, os manjares. Pois é, Daniel decidiu não se contaminar com as iguarias do rei, e Deus o honrou. Queridos, Deus deseja honrar a minha vida e a sua vida, não por causa dos nossos méritos, mas por causa dos nossos deméritos, e por causa da glória dEle, por causa do seu próprio nome. A parte B diz, eu as conheço. Ei, Ele conhece a mim e a você. Cutuca a pessoa do seu lado aí e diz para ele, para ela assim, ó, Ele te conhece. A questão é, como que eu e você nós temos nos relacionado? Será que eu e você temos conhecido o Senhor de forma relacional, de forma íntima, de forma profunda, de forma pessoal? Quando a partir do momento que eu e você conhecemos ao Senhor de forma mais íntima, a palavra de Deus nos diz, e elas me seguem. Ah, então se eu e você nós somos ovelha, nós não vamos ouvir a voz de estranhos. Está cheio de gente dentro da igreja ouvindo voz de estranhos, presbítero Risse. Dando misericórdia mesmo, pega ele Jesus, é ou não é? Está cheio de gente ouvindo outras vozes aí que não é a voz do Senhor. Ah, mas ali vai um profeta, ali vai uma profeta. Pois é, entre a profeta e a profeta eu fico com a palavra. Uau. Fica com a palavra, queridos. Seja apaixonado por essa palavra. Alimente-se dessa palavra, medita nessa palavra de dia e de noite. Você quer ter intimidade com o Espírito Santo de Deus? Conheça essa palavra e ouça a voz do seu pastor. A equipe vai soltar um videozinho de 2 minutos. Você vai entender de forma um pouquinho mais clara e específica o que eu estou dizendo aqui. Solta o vídeo para mim, por gentileza. One more time. Oh, one is. Louder! Tika, 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 tika! Tika, 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 tika! Tika, tika! Tika, tika, Look at them, look at them. tika!
Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe this. Oh my God. He's still right voice. Oh my God. This is amazing. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Oh my God. You will never have the same again. É sobre isso. É sobre não dar ouvidos a vozes que não é do seu pastor. Que vozes você tem dado ouvidos? Eu não sei você, mas eu quando vi esse vídeo eu me emocionei. Porque lendo, estudando essa passagem, estudando esse texto bíblico, eu comecei a refletir que vozes eu tenho dado ouvidos. E aqui é algo real. É algo que quando o pastor chama, as ovelhas voltam os olhos para o pastor e vai correndo para os braços do pastor. Jesus está chamando a mim e a você nessa noite para corrermos aos braços dele. Talvez você esteja fora desse aprisco. Essa é a noite para você voltar para este aprisco. Mas o verso 9, temos algumas lições ainda. Estou correndo aqui. Queridos, o bom pastor é aquele que salva e aquele que abençoa as ovelhas. Olha o verso 9 comigo. Eu sou a porta. Ei, não existe outra porta, é artigo definido. Eu sou a porta. Não existe outro caminho. Eu sou a porta da liberdade. Você quer ter liberdade, você só vai ter liberdade em Cristo Jesus. Eu em sala de aula, falando com os alunos do ensino médio, eles olharam para mim. Várias vezes eu ouvi isso, mas pastor Rafa, eu não concordo com esse negócio que você está falando. Tá tudo bem, você não concorda, o problema é seu. Jesus continua te amando mesmo assim. Não, porque é o seguinte, ser cristão, seguir a Jesus, você fica aprisionado, você não pode fazer muitas coisas. Eu falei, meu irmão, aí que você se engana. Porque o diabo ele é enganador, ele está te cegando justamente para você não entender que a verdadeira liberdade é somente quando você ouve a voz do seu pastor e quando você vive o seu pastor. Quando você faz parte deste rebanho, então você é livre, porque você não é escravo do pecado, porque você não é escravo desse mundo, porque você não é escravo das ideologias diabólicas que o diabo tem feito e aprisionado a mente das pessoas. Ah, mas eu sou ateu, disse ele. Eu falei, rapaz, você tem fé então, hein, meu? Que fé é essa, cara? Você crê no diabo? Creio. Eu falei, rapaz, você crê no diabo, não crê em Deus, irmão? Me explica esse negócio. Como é que pode você crer no que é ruim, mas não crer no que é bom? Até o diabo que é ruim crê em Jesus Cristo, você não crê, meu irmão? Está ruim na fita, hein? Queridos, nós precisamos compreender, Ele é a porta, não existe outro caminho, Ele é a porta da provisão, é nele que eu e você nós temos segurança, temos repouso, temos alimento, nós temos a verdadeira paz, nós temos a alegria que inunda o nosso ser, inunda o nosso espírito e nos faz transbordar. É somente nessa porta que nós temos perdão, é somente nessa porta que nós somos justificados e salvos. Ele é o bom pastor. Olha o verso 10. O nosso bom pastor veio para nos dar vida, e vida em abundância. Queridos, eu e você, nós temos vida em abundância, apesar das nossas crises. Apesar da luta que você está enfrentando na sua vida, no seu dia a dia. Talvez você esteja passando tempestades aí, turbulências no seu casamento, na vida dos seus filhos, no seu lar, na sua família, no seu trabalho. Existe vida em abundância para você. Mas a quarta lição, caminhando para o final. O louvor pode vir aqui, por gentileza. Queridos, a quarta lição, verso 12, nós vemos ali que o bom pastor é aquele que nos protege das suas ovelhas. Os versículos 12 em diante vai mostrar a diferença do mercenário e do pastor. O texto bíblico nos ensina que o mercenário ele não é pastor e ele não é dono das ovelhas. Cuidado com as vozes que você tem escutado hoje aí, porque a maioria deles são tudo mercenários. Deixa eu te explicar biblicamente aqui. O mercenário era aquele que ganhava para olhar as ovelhas. O texto bíblico diz que vinha o lobo, vem o urso.
para tentar pegar a ovelha. Sabe o que o mercenário fazia? Saia fora. É triste ver hoje ovelhas do aprisco do Senhor dando ouvidos para mercenários. O dia que você ficar doente, o dia que você precisar de visita, o dia que você precisar de oração, certamente Deus vai levantar um pastor para estar com você. Homens imperfeitos. Mas hoje nós valorizamos mais mercenários do que aqueles que pagam preço pela nossa vida. Queridos, nossos olhos precisam estar fitos no Senhor. O mercenário não serve ovelhas, mas se serve das ovelhas. O mercenário é aquele que abandona as ovelhas. Ele não vive para dar a vida dele pelas ovelhas, mas, se possível, tira a vida das ovelhas. Ele não cuida das ovelhas, mas ele está preocupado consigo mesmo. Jesus está mostrando que nós somos propriedade exclusiva dele. O verso 14 e 15 que nós lemos, ele diz: o pastor não é somente o pastor das ovelhas, mas ele é amigo íntimo, porque ele desenvolve intimidade. Ele diz o seguinte: olha, da mesma forma que o Pai me conhece, eu também conheço o meu Pai. Queridos, olha o nível de intimidade. O Pai te conhece, mas como eu e você nós temos conhecido o Pai? Aquele senhorzinho, ao recitar, as pessoas começam a chorar, ao ponto de alguém olhar e dizer: esse homem realmente conhece o pastor desse salmo, porque não é possível. Este homem exala intimidade com Deus. Mas a última lição para terminarmos, o verso 27 e 28. Nós aprendemos que nós temos uma segurança, e essa segurança, ela não é qualquer segurança, mas ela é eterna. Se eu e você nós somos ovelhas desse pastor, se eu e você nós temos ouvido a voz desse pastor, é o que diz o Salmo 23, eu e você nós teremos provisão, nós teremos tranquilidade. Escute isso, queridos, é possível você viver tranquilo em meio ao caos. Agora somente na presença desse pastor. Eu e você, quando ouvimos a voz desse pastor, então nós temos direção, nós temos segurança. Sabe por quê? Porque nós temos um pastor que vai adiante de nós com o seu cajado. Quando o inimigo se levanta, ele desce a marreta. Fala: aqui não, aqui é propriedade exclusiva minha. Você perdeu a oportunidade de dar um glória aí. Nós somos comprados, queridos. Lembra que as ovelhas são frágeis? Você precisa da liderança desse supremo pastor. Jesus, no verso 28, ele está dizendo o seguinte: olha, a segurança da salvação deles é eterna. A segurança que eles têm, eles não vão perder nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem força do presente, nem do porvir, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Queridos, nós pertencemos a Ele. Ele diz: eu dei a minha vida, eu dou a minha vida. Agora eu e você, nós pertencemos a Ele. Nós temos uma segurança garantida. Não é a palavra do mercenário, mas é a palavra do supremo pastor. Pode vir o lobo, pode vir Satanás, pode vir o inferno. Eu e você nós vamos vencer, porque Ele é o nosso pastor e tem cuidado de nós. Queridos, nós precisamos compreender isso. Nós estamos seguros no grande pastor, nós estamos seguros com o divino pastor. Olha o verso 29, com esse versículo eu termino. O que ele diz lá? Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar.